Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou dar continuidade ao assunto perna curta. Então, o que eu vou explicar para vocês? Eu vou hoje explicar para vocês como é que a gente pode fazer para medir de forma efetiva para saber se o nosso paciente tem perna curta. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, olhe alguns vídeos anteriores, não lembro quantos, acho que 2 ou 3 vídeos anteriores, você vai ver um vídeo que eu falei das repercussões clínicas da perna curta. E agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, essas repercussões clínicas, como é que eu tenho certeza que vem por causa de uma perna curta? Então eu preciso saber medir essa perna curta desse paciente para conseguir saber se isso gera repercussão clínica ou não. Então eu separei para vocês aqui um paper que fala exatamente disso. Quais são as melhores formas para a gente avaliar se o nosso paciente realmente tem uma perna curta ou não. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para poder falar do paper aqui. Só um minutinho. Tum, tum, tum. Aqui. Tcharam! Chegamos no paper. Então, foi publicado numa revista de ortopedia, tá? No ano de 2017, então ele é relativamente recente, tá? E ele fala o seguinte, um novo conceito para medir a discrepância de comprimento de perna, de membros inferiores. Então, como que a gente pode fazer para medir isso? E aí esse paper já começa nessa primeira parte aqui falando que essa discrepância de perna é um ponto controverso entre pesquisadores e clínicos por muitos e muitos anos, e a gente sabe disso. Então, todo mundo que já fez uma aula de terapia manual, de fisioterapia ortopédica, de fisioterapia musculoesquelética, sabe que quando a gente fala disso, mesmo entre professores, mesmo entre pesquisadores, mesmo entre clínicos, a gente tem pontos importantes de discrepância completa no diagnóstico e no tratamento, especificamente, dessas pernas. Uns falam que tem que corrigir, outros falam que não tem que corrigir. E na forma de medir, a gente também tem muitas controvérsias. Então, esse paper tenta verificar qual dos métodos de medida dessa perna curta é mais confiável e por que ele é mais confiável. A presença, obviamente, a gente não tem dúvida que ela existe, né? Então, aqui no paper também fala isso. Então, a gente não tem dúvida que essa discrepância de membros existe, né? E a gente tem um pouco de consenso entre muitos, entre essa existência em muitos aspectos. Então, a maior parte dos autores acredita que realmente isso existe, tanto clínico quanto pesquisador, acredita que a perna curta realmente exista. Tá? Lembrando que a gente tem dois tipos de perna curta, tá? A gente tem uma perna curta que é chamada de funcional e tem uma perna curta que é chamada de estrutural. O exemplo clássico para você diferenciar as duas, tá? É o seguinte, uma perna curta funcional é, por exemplo, aquele paciente de pós-operatório de LCA que mantém uma semiflexão de joelho, ou um paciente que tem um problema, teve uma fratura de fêmur, por exemplo, e a consolidação aumentou um pouco do tamanho do osso e ele ficou com uma alteração estrutural, né? Ou com uma alteração estrutural quando o osso realmente é maior do que o normal, e uma alteração funcional quando ele tem uma semiflexão de joelho, ou ele tem uma queda do arco do pé, e isso provoca uma falsa, né? Uma perna curta funcional. Então, a gente tem essas duas definições. Essa perna curta pode ser causada por deformidades estruturais ou deformidades funcionais, como ele está falando aqui. Também pode ser relacionado a funcional, tá aqui nessa parte de verde aqui, ó, tá? Foi sugerido que essa perna curta tem um efeito significativo no equilíbrio da pelve e na biomecânica do membro inferior. Isso pode causar uma obliquidade pélvica no plano frontal, levando a escolioses funcionais, deformidades posturais, assimetrias de controle postural, dor lombar, assim como gonartrose, coxartrose e alguns outros problemas de sintomas de membros inferiores. Isso pode também estar relacionado com desvios posturais. Então, isso é o que a gente acredita, né? Isso é sugerido por alguns autores dessa forma, mas pode ser que não seja assim exatamente que aconteça. Então, essa definição, a gente tem duas definições, né? A diferença anatômica entre os comprimentos dos dois membros, entre a cabeça femoral e a parte
proximal do fêmur e a parte distal do fêmur e a parte proximal da tíbia e distal da fíbula, da tíbia, pode ser uma alteração congênita, e uma revisão sistemática que avaliou a prevalência dessa perna curta em medidas radiográficas revelou que 90% da população normal tem algum tipo de variação no comprimento de membros inferiores, sendo 20% uma diferença menor que 9 milímetros. Então, naquele outro vídeo anterior, vocês vão ver que ele fala que 70% da população tem e 1 de cada 1000 vai ter algum tipo de alteração. Nesse outro paper aqui, ele fala que 90% da população normal vai ter uma alteração do comprimento da perna, e 20% desses 90% vão ter uma diferença menor que 9 milímetros. Tá? Então, a gente tem uma diferença aqui que está grifado em verde, de uma discrepância funcional, que eu já expliquei para vocês, e uma discrepância estrutural, que vocês também sabem que é por causa de alterações ósseas. Tá? Deixa eu só... Aí, porque tocou o telefone. Os métodos mais aceitos de medida dessa perna, desse membro inferior. Os métodos de imagem. Radiografia é considerada um padrão ouro, né, o gold standard, para medir essa perna curta, com técnicas estabelecidas, incluindo radiografia de membro inferior por inteiro, escanometria, escanogramas, ou radiografias computadorizadas e tomografia computadorizada. Então, esse método clínico direto, quais são os métodos clínicos diretos de imagem que a gente tem? O método clínico direto de medida é utilizando uma fita métrica para medir entre 2 pontos anatômicos quando eu estou com o paciente em posição supina. A gente já sabe que isso aí vai dar merda. Né? A gente já tem noção disso. Por quê? Porque se você olhar alguns vídeos anteriores, se você acompanha já o canal, você vai saber o seguinte: qual é a confiabilidade de localização de alguns pontos anatômicos, especialmente da pelve? A confiabilidade não é muito boa. Então, quem me garante que você está medindo da IAS de um lado para a IAS do outro, no maléolo medial, por exemplo, de um lado e de outro? E quem me garante que você pegou exatamente a mesma parte do maléolo medial? Então, por causa essa medida clínica direta, ela já acaba sendo um problema para a gente por causa disso. Agora, as medidas clínicas indiretas. Então, a gente tem medidas clínicas indiretas. Quando o paciente está em pé, utilizando o nível da pelve, preferencialmente com algum instrumento que consiga nivelar essa posição das cristas ilíacas. E aí, de novo, eu entro na confiabilidade da minha palpação. Então, esses 2 métodos clínicos de medir essa perna curta, que depende da localização de pontos anatômicos importantes, eles dependem da confiabilidade da minha mão palpatória para fazer isso. Ou seja, não dá para falar que é muito assim ou não. Mas eles podem ser utilizados como parâmetros clínicos? Podem. E aí, o que você tem que fazer? Se você encontrar essas diferenças na sua clínica, com a fita métrica, com o paciente deitado, ou com o paciente em pé, medindo a pelve, esse tipo de coisa, o que você deveria fazer? Você deveria primeiro tentar descobrir se no histórico desse paciente ele tem uma alteração estrutural, ou se no histórico desse paciente ele tem uma alteração funcional. E se for uma alteração funcional, você pode tentar corrigir essa alteração funcional, trabalhando a biomecânica do membro inferior, com terapia manual, exercícios, o recurso que você tiver. Ou, se isso for uma alteração estrutural, você pode mandar esse paciente para aquele primeiro método que está aqui, ó, métodos de imagem, que a gente vai explicar mais para frente. Então, com esses métodos de imagem, você vai conseguir ter uma exatidão, ou o mais próximo disso, o que você suspeitou na clínica. Então, não é porque esses métodos clínicos não têm boa confiabilidade que você vai abolir. Esses métodos você pode utilizar, mas você tem que utilizar sabendo que eles dependem da confiabilidade da sua mão. E se a confiabilidade, a sensibilidade, a especificidade da sua mão não é boa, esse método não pode bater o martelo e falar tem uma perna curta ou não tem. Esse método serve para levantar uma hipótese para eu confirmar com alguma outra coisa. Porque se eu usar somente esse método, eu estou cometendo um erro grave de diagnóstico, por não ter um bom conhecimento de ciência nessa metodologia.
Agora, olha aqui, ó. Nenhum método foi proposto para encontrar alterações funcionais. Qual que é o grande problema das alterações funcionais que a gente encontra? O problema das alterações funcionais é que elas são alterações, por exemplo, de obliquidade pélvica, de alteração de pelve. E quem me garante que aquela obliquidade pélvica está gerando alguma coisa ou aquilo é causa do sintoma? Essas alterações milimétricas não me garantem que vão produzir sintoma ou não no paciente. Por quê? A gente sabe, alterações posturais e dor não têm uma relação direta. E aí a gente já começa a ter problema. Então, quais foram os métodos que eles avaliaram, métodos efetivos que eles avaliaram aqui nesse estudo? Então, a metodologia que está aqui em azul, então, avaliando a perna curta dinâmica durante o ciclo postural, né, o ciclo de marcha, baseado na avaliação convencional da marcha. Então, essa avaliação convencional, ela gera imagens da pessoa andando num componente confiável que descreve os movimentos e as forças envolvidas. Então, isso aqui, por exemplo, tem um nome aqui, Modify Helen Hayes, tá? Então, tem vários nomes que vocês vão encontrar desse tipo de metodologia. Tem várias metodologias diferentes, vocês vão ver que também tem autores que preferem uma, outra, e isso é opinião, ou é melhor você se embasar em estudo para falar. Esse modelo biomecânico é baseado no conceito que movimentos do membro inferior podem ser representados no movimento de 7 segmentos. Então, ele vai fazer uma avaliação de 7 segmentos corporais, de 7 estruturas corporais, e a partir da movimentação dessas 7 estruturas corporais num ciclo de marcha, ele define se tem uma perna curta ou não. Esses 7 segmentos são pelve, as duas coxas, as duas pernas e os 2 pés. Então, aqui na imagem desse lado, a gente pode ver esses pontos aqui, tá vendo? Então, a gente tem pontos importantes na pelve, pontos importantes na coxa do paciente, pontos importantes na perna do paciente e pontos importantes nos pés. E durante o ciclo da marcha, eles vão verificar se realmente tem uma diferença de uma perna e de outra do paciente. Aqui ele explica como é que ele faz, né, essa avaliação desses segmentos e como é que ele localiza isso. Sempre que fala desse tipo de avaliação, eu lembro daquele software do SAPO, do software de avaliação postural, que foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, pela professora Amélia Pascoal Marques e pela professora Beth. Inclusive, foi o doutorado da professora Elizabeth. Né? E o que acontece? Quando eu vi como é que eles estavam fazendo, eu estava estudando palpação na mesma época. E o que eu percebi? Que esses pontos palpatórios para localizar esses segmentos, eles podem variar muito, porque você não está colocando o sensor diretamente no osso. Você está colocando o sensor na pele. E dependendo da tensão da pele que você colocar, especialmente quando o paciente movimentar, esse sensor vai se deslocar um pouquinho. Então, alguns programas de análise biomecânica levam em consideração essa variação de deslocamento da pele, outros não. E perceba o seguinte, o deslocamento da sua pele pode ser diferente da minha. Então, eu tenho que ter uma média disso. E quando a gente fala de distribuição de amostra, a gente fala de curva de Gauss. E essa curva de Gauss corresponde a 95%. Então, eu posso ter o meu paciente com uma avaliação errada, porque ele está nas pontas da curva de Gauss e não no centro da distribuição da amostra. Percebe que é muito complicado, mesmo com esse exame todo computadorizado, que depende do quê? Da minha mão na hora de palpar e localizar. De novo. Aí aqui ele fala de cada um, e as alterações na extremidade inferior e no alinhamento da pelve que são capturados e processados numa análise de movimento. A orientação da pelve é definida de acordo com a referência zero no laboratório, os ângulos da coxa femoral são definidos como em relação à coxa e em relação aos movimentos da pelve também. O ângulo do joelho é definido em relação à angulação em relação à coxa e o ângulo do tornozelo em relação ao movimento do pé o ângulo do tornozelo em relação ao movimento do pé. Essa mensuração dinâmica da perna curta durante o ciclo da marcha leva em consideração o comprimento dos segmentos corporais. Então, ele leva em consideração o comprimento, a alteração do movimento do pé e da coxa
e a cinemática desses ângulos da extremidade inferior, tanto no plano sagital, quanto no plano frontal, quanto no plano horizontal. Esse comprimento dinâmico da perna é efetivo no membro inferior, medido pela distância entre esse ponto superior aqui da coxa femoral, que eles chamam aqui de HJC, que é uma sigla, e esse ponto aqui de baixo do apoio do calcâneo. Essa dinâmica pode ser comparada no plano lateral. Então, ele verifica na movimentação se eu tenho uma alteração de comprimento na perna. E aqui ele fala, olha que interessante esse estudo, que ele mostra um relato de caso da confiabilidade desse método. Então, ele fala aqui de uma pessoa de 18 anos de idade, homem, com um comprimento, com um membro inferior de diferente comprimento de 24 milímetros, revelado num raio-x estático. Aí eu tenho um problema do raio-x estático. E eu quero que você que está olhando esse vídeo agora fique em pé. E quando você ficar em pé, eu quero que você fique em pé e olhe para a posição dos seus pés e a posição do seu membro inferior. Quando você olha para a posição do seu membro inferior, quando você está em pé, se você perceber que o seu membro inferior direito tem mais rotação que o membro inferior esquerdo, o que isso automaticamente leva? O membro que está em mais rotação externa, ele fica falsamente mais comprido. E o membro inferior que está falsamente em rotação interna, ele fica ilusoriamente mais curto. Então, se você ficar em pé e fizer uma rotação externa na sua perna direita, automaticamente sua perna direita vai ficar mais comprida que a outra. E se você ficar em pé e fizer uma rotação interna na sua perna direita, no seu membro inferior direito, o que você vai perceber é que essa perna fica mais curta. Então, quando a gente faz um raio-x em pé desse paciente, se eu não tiver bem marcado qual é a posição dos pés desse paciente no chão, eu tenho já uma alteração do exame só pela rotação do membro inferior. E o raio-x transforma uma estrutura em 3 dimensões, que é um osso, numa forma plana. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele perde o parâmetro. Esse é o grande problema do raio-x estático. Então, a gente tem aqui, ó, um raio-x que constatou 24 milímetros de diferença. E aí, o que acontece? Eles fizeram essa análise no laboratório, com 8 câmeras, não sei o que lá, que foi essa metodologia que está escrita aí. O que aconteceu? Nesse modelo biomecânico, eles perceberam que as alterações que ele tinha não eram de 24 milímetros. Ele tinha uma alteração mais ou menos 30% menor do que foi marcado ali. Ou seja, quando você faz uma análise estática como o raio-x e você compara com uma análise dinâmica, como ele demonstrou aqui nesse relato de caso, você já tem discrepância. Qual das duas você vai corrigir? A estática ou a dinâmica? Qual das duas tem relevância clínica? Olha o vídeo anterior e vê qual das duas tem relevância clínica. Porque na relevância clínica eu falei em outro vídeo. Aqui eu estou falando como mede. Resultados. Nesse sujeito demonstrou que a média da modificação estática na dinâmica foi que o membro inferior estava funcionalmente mais comprido durante a fase estática do paciente, mais curto durante a fase de balanço. Então, o paciente, quando ele ia andar com essa perna de 24 milímetros de diferença, ele se compensava automaticamente. Ou seja, provavelmente esse paciente com 24 milímetros de diferença de uma perna para outra, na funcionalidade, era totalmente assintomático, porque ele acabava se compensando. Aí a pessoa pergunta assim, e se ele fizesse corrida? E se ele fizer não sei o quê? Ele acaba se compensando. E ele não vai ter essa diferença importante, gerando sintoma. Por quê? Porque o corpo tem uma capacidade de adaptação e o corpo se adapta a essa situação. Percebe? Então, se o corpo consegue se adaptar a determinada situação, isso vai ser assintomático. Então, aqui, ó, na discussão ele fala, a gente tem muitas diferenças sobre o papel dessa perna, dessa alteração de membro inferior nas alterações musculoesqueléticas, e isso está reconhecido como necessário para fazer ou não a correção, né? Dentro do calçado, fora do calçado, qualquer que seja ela. Alguns investigadores aceitam mais ou menos como 20 a 30 milímetros, enquanto outros falam de alterações de 3 a 5 milímetros. Então, depende muito do autor, e isso não é um ponto comum de todos os autores.
Alguns métodos clínicos têm uma confiabilidade totalmente limitada, como o raio-x estático que eu expliquei para vocês, e quando vão ser confrontados com métodos dinâmicos, você percebe que eles não têm grande validação. Mas, de novo, aqueles métodos clínicos podem ser utilizados para valer a pena fazer um exame dinâmico do nosso paciente. Certo? Conclusão do estudo. A detecção da perna curta deve ser baseada na integração de medidas estáticas clínicas, medidas de imagem, se for possível, e medidas dinâmicas do ciclo da marcha. Então, o que a gente pode chegar de conclusão? A gente não tem um método efetivo para conseguir avaliar a porra da perna curta. Então, olhe o vídeo anterior e vê se realmente a perna curta é relevante na sua prática clínica. Segunda coisa, se você quiser descobrir se o paciente tem a perna curta ou não, e se você acha que isso é um ponto relevante para o seu parâmetro de tratamento, você faz o seguinte. Primeira coisa, médico com o paciente em posição supina, médico com o paciente em posição deitada. Faz um comparativo. Se você encontrar uma discrepância significativa, pede uma escanometria. Nessa escanometria, se certifica se o pé do paciente está bem posicionado, porque se tiver rotação, vai dar merda de novo. E depois, se tudo isso der alteração, pede uma avaliação biomecânica, dinâmica desse paciente para confirmar tudo isso, se ele não consegue se adaptar e voltar ao normal na dinâmica. Ou seja, os 3 parâmetros que eu falei estáticos para você, na dinâmica são corrigidos. Isso quer dizer que não vai dar sintoma nenhum. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Dúvidas, comentários, papapá, escreve aqui que eu vou respondendo. Beijo. Tchau.